Boa noite, meu nome é Anderson, tenho 47 anos, tenho uma loja de bicicletas, de venda, manutenção e também atuo como entregador de bicicleta. Tenho uma empresa de bike courier e esse é meu meio de sustento. E nos bastidores eu sou pastor, hoje dirijo a comunidade cristã Casa Koinonia, sou casado, tenho 3 filhos. Estamos aqui, né? Como disse Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu sou filho de mãe solteira. Nasci de um relacionamento, uma aventura, né? Criado com minha mãe, com os meus avós. E desde muito pequeno, toda a minha lembrança, eu me lembro que participei da igreja. Com 11, 12 anos eu deixei de ir para a igreja. Fui crescendo e, lamentavelmente, aos 15 anos, eu me envolvi com muitas coisas erradas. Cheguei a usar cocaína, maconha, me envolvi até mesmo com coisas ilícitas, né? com crime. A vida foi acontecendo. 18 para 19 anos eu tive um início de overdose de cocaína e eu falei que eu não queria mais aquilo para mim e acabei me envolvendo com o esporte, né? Já gostava de andar de bicicleta e através do esporte eu comecei a me desligar completamente das coisas ruins e comecei a trabalhar, conquistar, ir atrás, e eu tive a oportunidade de adquirir uma loja de bicicletas aos 18 anos. Entrei em sociedade com um rapaz e atuando também como atleta, mas lamentavelmente a nossa loja ela passou por um período muito difícil e ela quebrou, a gente não tinha mais condições de tocar adiante. E a gente tinha comprado também um apartamento e as coisas começaram a dar errado. Enfim, quando eu percebi, eu estava envolvido em um monte de dívida. Eu comecei a chorar copiosamente e eu virei para o céu e disse para Deus: Deus, o que eu te fiz? Porque quando eu tentei acertar, o Senhor simplesmente faz isso comigo. Foi num momento muito complicado, mas mesmo assim eu e minha esposa insistimos e casamos. E a gente projetou ir para o Japão, né? Ela sendo descendente de japonês, a fim de pagar todas as dívidas, e no meu coração eu estava indo para o Japão para ficar rico, porque era assim que acontecia. As pessoas iam para o Japão e elas voltavam, faziam fortuna, compravam casa, compravam propriedades, e lá começamos uma jornada. E a minha cunhada mais velha também foi com a gente. Só que ela tinha um filho e esse filho ficou aqui, né? Pelo fato dela ter ficado sem o filho, ela começou a ficar muito triste, muito triste. E a minha esposa, na empresa que ela trabalhava, ela conheceu uma moça japonesa, se chamava Marina. E ela falou que estava frequentando uma igreja. Eu falei, caramba, igreja aqui no Japão, né? Hoje, falar de igreja no Japão é muito comum, né? Uma igreja cristã, né? Mas naquela época era muito difícil, né? E aí a minha esposa e eu propomos a ela para ela ir na igreja. E aí a gente foi engraçado. E quando eu chego naquela igreja, pastor Eliel, ele começou a pregar sobre os planos de Deus. E aí ele começou a falar, e aquela igreja ela ficou vazia para mim, parecia que era só eu e ele que estava ali. Deus usou ele muito ali para falar comigo. E naquele dia eu falei assim, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo definitiva. Eu sei que eu sou todo errado, mas eu estou aqui, é isso que eu sou. Eu fui de coração verdadeiro, tudo quanto é trabalho que tinha na igreja eu procurava estar. E ainda eu continuava sendo atleta. E isso era uma coisa que criava um conflito no meu coração. Será que eu estou idolatrando o esporte? Será que é isso que Deus está triste comigo? E a minha prova de fogo era perguntar para o meu pastor.
Porque se ele falasse que não concordava, era Deus, né? Eu com medo, assim, eu falei assim, pastor Adão, eu queria conversar com o senhor. O que o senhor acha do cristão que pratica esporte? Eu falei, o que o senhor acha de eu continuar participando de competição, sendo atleta? Ele olhou para mim assim, com uma cara séria que ele tinha. Eu falei, ele vai falar para eu parar de andar de bicicleta. Aí ele virou para mim e falou assim, Anderson, quem você acha que vai evangelizar os ciclistas? Eu? Ciclista ganha ciclista. Advogado evangeliza advogado. E aí eu, ainda assim, ainda tinha algumas dúvidas no meu coração. E eu fiz uma prova de Gideão com Deus. Se o senhor quiser que eu pare, a única coisa que eu vou pedir para o senhor é que o senhor prepare alguém para comprar as minhas bicicletas, porque elas são muito caras e foi muito dinheiro investido. E eu preciso de dinheiro, então eu não posso simplesmente jogá-las fora. Mas, se o Senhor estiver dentro da tua vontade que eu continue praticando esporte, o Senhor vai preparar uma equipe para eu entrar aqui no Japão e continuar correndo como profissional. As duas coisas eram somente Deus podia fazer isso, porque eu não tinha muitas relações no Japão. Logo passaram uns dias eu sofri um acidente, eu fui atropelado de bicicleta. E aí o que aconteceu? O seguro, ele mandou eu ver qual que era o prejuízo. Eu frequentava uma loja que eu comprava minhas peças, era um magazine muito grande de bicicletas e que tinha uma equipe de bicicleta lá, uma equipe de ciclismo do estado, né, profissional. E eu deixei lá para fazer a avaliação dessa bicicleta e deixei o processo correr. E eles me voltaram, eles falaram assim, olha, nós vamos te dar o valor. E o valor era mais do que a minha bicicleta. E aí eles me deram o dinheiro. Eu posso retirar a bicicleta velha, uma vez que ela está quebrada, porque eu queria aproveitar algumas peças. Aí ele falou, claro, pode sim. Aí a hora que eu fui pegar a bicicleta ela só estava com o guidão torto, assim, era só pegar e colocar no lugar. Eu falei, Deus, o que o senhor está querendo com isso? E logo em seguida eu fui participar de um treino junto com essa equipe. E um dos membros acabou o treino e ele falou assim, Anderson, você não quer entrar na nossa equipe? E eu falei, entendi, Deus. E aí eu falei assim, Senhor, só que tem mais uma coisa. Eu não quero que a bicicleta ela seja apenas um esporte. Eu quero que o Senhor use a minha vida dentro daquilo que eu mais gosto de fazer para glorificar o Teu nome. E ali começou uma trajetória linda que Deus começou a escrever. E as pessoas que estavam envolvidas comigo, eu comecei a falar de Jesus. E eu não tinha noção do que Deus queria fazer através da minha profissão. E eu continuava mexendo com bicicleta. Eu voltei para o Brasil e continuei pedalando, continuei competindo. E nas competições ganhei muitas pessoas para Jesus, muitas pessoas para Jesus. Eu reabri uma loja de bicicleta. Aí o balcão da minha loja ele acabou virando um púlpito, porque sempre que alguém aparecia, eu falava, olha, Jesus te ama, não perdi a oportunidade. Era muito comum alguém entrar e daqui a pouco eu já estava orando pela pessoa, levava as pessoas para a igreja. E Deus foi trabalhando. Deus propôs no meu coração para fazer um trabalho mais social, um trabalho mais missionário, em ganhar vidas fora do ambiente chamado igreja. E assim foi. E aí a trajetória da Casa Koinonia ela começou a acontecer. No primeiro culto que nós fizemos aqui, 8 pessoas aceitaram Jesus. Eu digo que a Casa Koinonia ela é um milagre, porque humanamente falando de recursos financeiros, até hoje, a gente vive o milagre de Deus todos os meses, porque a gente
tem projetos sociais com moradores de rua, com ex-dependentes químicos. Nós temos um projeto também que se chama Louvor na Rua. Hoje, em função, é claro, da pandemia, a gente não pode se mobilizar, mas a gente fazia cultos ali na Avenida Paulista, onde diversas pessoas aceitaram Jesus, voltaram para Jesus no meio da Avenida Paulista. Fazemos ações pontuais e os nossos cultos, e pessoas chegam, o volume de pessoas é pequeno, mas nós temos feito aquilo que o Senhor tem nos colocado a fazer. Eu acredito que tudo isso que Deus fez é muito lindo. A estrutura que nós vivemos hoje também, eu tenho certeza que foi Deus que preparou, mas nós não dependemos dela para continuar servindo ao Senhor. Nós não dependemos de uma estrutura. Acredito que ser cristão não é apenas estar no ambiente da igreja. O nosso culto é a nossa vida. O que nós fazemos aos domingos é apenas celebrar aquilo que nós vivemos todos os dias. E eu louvo a Deus porque o meu esporte, o esporte que eu pratico, ele foi uma porta que Deus abriu para eu ganhar muitas vidas para Jesus e até estar estabelecido aqui. Ainda você gosta de pedalar? Pedalo todos os dias. Pedalo 100 a 150 km por dia. Trabalhando. Não pratico mais ciclismo profissional, mas eu continuo pedalando. Hoje eu pedalei 107 km. Eu pedalo por ano por volta de 25 mil quilômetros por ano. Sábado eu fui fazer uma entrega e aí eu entrei num ambiente de um cliente e ela estava triste. Aí começamos a conversar e tal, e ela começou a falar. Aí eu falei, posso orar por você? Então isso acontece quase que diariamente, sempre. Não tem, é por isso que eu falei para você, não dá para separar. Tudo é uma coisa só, tudo é uma coisa só. Por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive nós. E é isso, acho que é isso.